uma descrição de como o tempo é tão importante por John Maxwell. Para saber o valor de um ano, pergunte ao aluno que não passou na prova final. Para saber o valor de uma semana, pergunte ao editor de uma revista semanal. Para saber o valor de um mês, pergunte à mãe de um bebê prematuro. Para saber o valor de um dia, pergunte ao assalariado que tem 6 filhos. Para saber o valor de uma hora, pergunte aos namorados ansiosos por se ver. Eu sei muito bem disso, porque quando eu namorava com a pastora Michele, o meu sogro autorizava a namorar só até as 11 horas da noite. E na época o meu pastor pregava muito, o culto acabava às 10h30, 10h40. Aí eu pegava a moto da igreja até a casa da Michele, eram uns 15 minutos. Eu chegava na casa dela, na frente da casa dela, às 11 horas. E aí eu não vou nem entrar, mas fica um pouco comigo, quero dar uns beijos. O meu sogro abria a janela, mana, está na hora. Por muitos anos eu tive que exercer o fruto do Espírito: longanimidade, mansidão, domínio próprio. Meu sogro sempre foi uma bênção. O Evangelho de Marcos, no capítulo 2, trata da história de um homem paralítico que decidiu ir até Jesus. Ele priorizou o seu tempo. Quando Jesus se deparou com aquele homem, diz o texto, uma frase que durou apenas 3 segundos foi o suficiente para mudá-lo de forma incrível. Incrível. Jesus disse: filho, os seus pecados estão perdoados. Quem precisa de uma intervenção de Jesus nessa noite? Hoje é o dia. 3 segundos vai mudar a sua história hoje. Nesse instante você está usando muito bem o seu tempo. Você decidiu vir à igreja, você decidiu nos assistir. Parabéns, você está usando muito bem o seu tempo. Você está ouvindo a palavra do Senhor. Deus, Ele com certeza está feliz com você. E Jesus está presente nessa noite. E a mesma frase que o paralítico ouviu, Ele quer declarar para você: filho, João, Carla, Carlos, os seus pecados estão perdoados. Por que essa frase foi e continua sendo tão importante? Não existe nada na presença de Deus que Ele não possa curar, perdoar, libertar, transformar. Então eu convido você a realizar uma viagem dentro da mente do paralítico. E aquele paralítico, eu entendo que ele não tinha só uma paralisia no corpo físico. Ele tinha outros tipos de paralisia que talvez vai fazer sentido com a sua história. E a primeira paralisia que eu quero falar era o medo. O medo nos supre com surtos instantâneos de força e velocidade. É um instinto de sobrevivência. Para você entender melhor, se você soltar um cachorro, um pitbull, e ele correr atrás de você, você vai ficar com medo, sim ou não? E o medo vai te levar a fazer o quê? Correr. Quem já correu de cachorro aqui? Olha aí, ó, meu Deus. Medo, mas não tem só esse tipo de medo. Por um outro lado, existe o medo denominado fobia, resultante do desequilíbrio entre o medo e a razão. Exemplo, o meu caso, por eu ser muito traumatizado com a polícia na infância por conta do meu pai, a polícia ia todos os dias na minha casa, e eu tinha muito medo da polícia. Então quando eu via uma sirene, o pastor Giovanni era meu vizinho, não sei se ele lembra,
mas ele imitava a polícia chegando para me deixar com medo. O senhor lembra? Você está perdoado. 3 segundos para você nessa noite. Já valeu o culto para você já. Mas o pastor Giovanni dizia: lá vem a polícia. E eu corria para me esconder. Fobia, medo. Tempos atrás eu fui parado numa blitz e eu me vi tremendo, sem estar devendo nada. Mas eu senti que naquele momento o inimigo queria me paralisar. O inimigo, ele é astuto. Ele conhece os seus traumas. Ele conhece as suas feridas. Ele conhece as tuas dificuldades. Uma mulher chamada Marjorie Golf, por exemplo, ela se trancou em seu apartamento em 1949 e durante 30 anos essa mulher saiu só 3 vezes do apartamento. Uma vez para fazer uma cirurgia, a outra para visitar a família e a terceira para tomar um sorvete. Ela sofria de agorafobia. 2 ou 3 pessoas a cada 10 possivelmente sofrem de medos patológicos. E segundo o Craig, há 6 tipos de categorias de medo enfrentada por quase todas as pessoas da humanidade: medo da pobreza, medo da crítica, medo de perder o amor da vida, medo de doenças, medo da velhice e medo da morte. Está fazendo sentido para você? Você sofre de algum tipo de medo? Hoje o Senhor vai te curar. Quem tem medo de envelhecer aqui? Levante as mãos. Você vai envelhecer. E que bom. Se não, também é só falar com o Senhor: Senhor, me leva enquanto eu sou jovem. Mas é um medo. E muito bom. A sua sinceridade te leva para uma realidade e para uma atmosfera onde Deus vai te curar nessa noite, em nome de Jesus. Quantos têm medo da morte? Deus está falando então com você nessa noite. O Senhor quer te curar nessa noite. Quais os medos têm te paralisado? Uma outra forma de paralisia que o inimigo tenta contra a sua vida, e assim tentou contra a vida desse paralítico, que não era só paralítico fisicamente falando, ele também tinha algumas paralisias internas. É a rejeição. Com certeza a síndrome da rejeição corroía a vida daquele homem. Quantos naquele lugar eram parecidos com ele? Quantos naquele lugar que ele vivia eram parecidos com ele? Era muito difícil vencer as raízes da rejeição. Por que era difícil para aquele homem? E é difícil até os dias de hoje, porque as raízes da rejeição, elas são profundas. Eu fui rejeitado, tanto pelo meu pai, que nunca soube ser um bom pai, porque ninguém dá aquilo que não recebeu. Meu pai foi tão vítima quanto eu, e hoje eu entendo. Mas na escola também eu fui rejeitado. Por muitos anos eu fui traumatizado por não deixarem eu jogar futebol. E hoje eu não sei jogar futebol. Qualquer dia eu vou trazer uma bola aqui e eu vou mostrar para vocês. Mas sabe que toda a rejeição que eu sofri na escola e dentro do meu lar, hoje essas rejeições não têm raízes.
Eu lembro delas, mas elas não me param. É apenas um empurrão para que elas sejam derrubadas da minha vida. Mas por muitos anos, elas eram como fortalezas impossíveis aos olhos humanos de serem destruídas. É triste. Rejeição é um episódio onde você foi criticado, humilhado, não amado, comparado. Os pais foram indiferentes. Rejeição é um episódio onde você não tem visão do futuro, você tem medo de ir adiante. E essas feridas, elas se manifestam primeiramente emocionalmente, mas no decorrer da sua vida, elas vão se manifestar em uma disfunção conjugal, espiritual, sexual. Dói muito. E algumas pessoas querem compensar essas dores, e muitas delas acabam indo para a comida, para o sexo, para a religião, para a pornografia. Quais as raízes da sua rejeição? Família disfuncional, pessoas que não te amaram como deveriam te amar. Tempos atrás eu conversava com uma pessoa e ela tem o corpo todo marcado. E ela esteve aqui e literalmente o corpo dela é todo marcado, principalmente o seu rosto. E ela disse: pastor, eu era uma moça linda, mas eu não soube aproveitar o tempo. E a minha filha, de uma certa forma, não teve a minha presença, não teve o meu amor. Em uma noite, como qualquer outra, eu estava dormindo e a minha filha de 13 anos esquentou uma panela de água e jogou, ou melhor, esquentou uma panela com azeite. Era azeite, Michele? Azeite, né? Esquentou uma panela de azeite e quando o azeite estava fervendo, ela jogou em cima de mim dormindo. E eu perguntei para ela: como é que está o seu coração? Ela já tinha feito dezenas de cirurgias e nada tinha mudado, porque a queimadura foi praticamente toda no rosto. Ela disse: eu decidi perdoar a minha filha. E ali eu pude ver que o perdão, ele abre portas para inúmeros sentimentos. Ela disse: eu tenho procurado estar mais perto da minha filha. Eu não sei quais tipos de traumas ou rejeições você tem enfrentado, talvez uma decepção com o filho, com uma filha, com o pai, com a mãe, com o irmão, com amigos, com pessoas que você confiou, ou talvez nos relacionamentos, onde as relações foram rompidas, no namoro, no casamento, ou falta de conquistas significativas, ou até mesmo a tirania da comparação. As consequências é um doente pela paralisia da rejeição, quando você sofre algum tipo de trauma, por conta da rejeição você se torna um doente. Você acaba se escondendo da vida, sofre da síndrome da perseguição, todo mundo te persegue, é autônomo, gera pessoas rejeitadas, não se vê como alguém importante, não consegue enxergar o seu valor. Uma outra forma de paralisia é a frustração,
Aquele homem, com certeza, ele se sentia fracassado por tantas tentativas sem sucesso em busca de uma vida melhor. O que tem trazido frustração para você? Responda para você. Como tem sido o seu casamento? As escolhas dos seus filhos têm te frustrado? Suas inconstâncias profissional, sonhos que nunca aconteceram, realidades que você imaginou e que você nunca viveu, nunca conseguiu se expressar corretamente. As pessoas acabam não te entendendo porque você não sabe demonstrar o amor que está dentro de você, e isso acaba te deixando frustrado. O frustrado é alguém tomado por uma amargura muito grande. A vida passa a se tornar cinza e ele acaba carregando realmente um fardo, um peso. A sua abordagem é sempre negativa e tenta a todo custo levar isso para as pessoas do seu convívio. Você está paralisado pela frustração, sim ou não? Responda para você nessa noite. Deus quer te curar. Deus te trouxe aqui para falar com você, e Ele está falando. Talvez eu, como pastor dessa igreja, nunca falei tão pausadamente. E por que o Senhor está realmente falando nessa noite de uma forma tão pausada? Talvez para nós entendermos melhor e durante a mensagem fazermos os devidos apontamentos para ver quais áreas nós precisamos mudar. Uma outra forma de paralisia que eu entendo que este paralítico tinha era o desânimo. Antes de se encontrar com Jesus, o homem paralítico, ele enfrentou o desânimo. Quanto tempo ele estava esperando algo positivo na sua vida e nada acontecia, nada acontecia. Quanto tempo ele ficou preso, paralisado em uma cama, em um quarto escuro. Quanto tempo ele estava completamente sozinho, triste, angustiado, desanimado. O desânimo pode chegar a qualquer ser humano, mas ele não pode se instalar e se acomodar. Quando alguém é dominado pelo desânimo, suas forças são rompidas. Hoje, sem dúvida alguma, o desânimo é um dos grandes responsáveis pela impressionante venda de antidepressivos. Os médicos que atendem, eles receitam por quê? Porque as pessoas estão desanimadas, as pessoas estão angustiadas, e eles precisam tomar um remédio para que o seu ânimo venha à tona, para que ele possa realmente se levantar. Sintomas de alguém desanimado: fadiga, frustrado, fracassado, frágil. O dicionário define a palavra desânimo dizendo perda de ânimo, perda da coragem, vontade de desistir, desalento. Pode-se acrescentar outras palavras com a letra D: deprimido, destruído, derrotado, desesperado. Essas palavras estão ligadas ao estado de vida de alguém desanimado. O que o desânimo trouxe para você? Quantos de vocês estão desanimados? Quantos de vocês não tem mais força para viver, para desfrutar da sua família? Quantos de vocês a vida perdeu sentido? Parece que você está numa bolha, parece que nada mais tem graça para você. Será que existe saída para a prisão do medo, da rejeição, da frustração, do desânimo, de tudo que nos limita a viver uma vida feliz? Será que tem saída? Tem saída sim, tem Jesus. Tem Jesus, Ele vai mudar a vida desse paralítico, que era um cara frustrado, um cara desanimado, um cara angustiado, triste, um cara que tinha medo, e ele vai viver o novo. E qual foi o caminho da cura? O que você recebe quando você busca?
cura para esses tipos de paralisia na sua vida, você recebe aceitação completa. Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Quando Jesus percebeu aquele homem vindo em sua direção, ele aceitou imediatamente, e assim ele agirá com você nessa noite. Ele te aceita